no nosso palco Justina Vitor. Bem, a Justina é, entre outras coisas, estudante no ICRA do Lubango em ensino da língua portuguesa. Nos seus tempos livres gosta de ler e tem como seu escritor favorito o escritor angolano Arthur Carlos Maurício Pestana, mais conhecido por Pepe Tela. Gosta de ver programas de culinária e ouvir música pop. Aqui, para vocês, Justina Vitor. Bom, estava eu falando sobre saúde mental e a negligência de dormirmos tarde e tudo mais. Sabemos que a população angolana, não só angolana, mundial também, é maioritariamente jovem. E sim, as nossas atividades interferem muito naquilo que é a nossa saúde mental. E para quem estuda de manhã, não só para quem estuda o período da manhã, também é o período da tarde, não é recomendado dormir tarde mesmo. Esse horário, 22 horas, 23, nós que somos da geração Z, dormimos só amanhã, não é esse o correto. É mesmo negligência à nossa saúde mental. Pensamos que somos normais, mas não é bem assim. Na verdade, isso de saúde mental não tem só a ver com aquilo que é transtorno psíquico, tem a ver também com aquilo que é o nosso estado físico e o nosso estado motor. Eu fui visitar ontem o Hospital Psiquiátrico da província da Huila, situado na comuna de Arimba, e eu notei uma grande escala de jovens lá dentro. É um número preocupante. Eu não consegui um número exato de jovens lá dentro porque são informações restritas. Não podemos ter informações de quantos estão lá dentro ou, enfim, isso mesmo. Eu vou parar de pensar naquilo que é o meu guia. Eu queria que esta apresentação não fosse sobre aquilo que eu preparei, mas aquilo que eu vejo. Nós vemos muitos jovens adolescentes dos 13 anos aos 20, com cicatrizes nos braços. O ano passado eu conheci uma colega de escola chamada Naipanda. Eu me tornei muito amiga dela e eu via cicatrizes nos braços dela, mas sempre com a curiosidade de perguntar o que aconteceu para que ela tivesse aquelas cicatrizes. Eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca perguntei justamente pelo receio. Muitas vezes os telemóveis prejudicam a nossa interação com o mundo afora. Se dormirmos às 22 horas ou mais que isso, não é porque estamos a estudar. Nós sabemos, jovens, que não é porque estamos a estudar. É porque estamos distraídos com TikTok, Instagram e outras plataformas. Na verdade, são coisas que nos ajudam como jovens, porque a internet também tem esse lado positivo, mas na sua maioria que prejudicam. E na verdade é muito preocupante ver jovens com transtornos psíquicos. Um dos casos mais pertinentes é o F12.5 e o F10, que é o transtorno psíquico causado pelo consumo de álcool e substâncias como estupefaciente. Por que isso acontece? Muitas vezes o motivo parte de casa.
O jovem não tem o apoio familiar e muito menos o escolar. Pelo contrário, na escola e na sociedade é ainda mais julgado porque ele bebe, porque ele fuma. Mas por que será que ele faz isso? É necessário nos questionarmos mesmo. A verdade é que ter conversas facilita muito. É bom quando... Ai, meu Deus. É bom quando temos alguém com quem partilhar as nossas inseguranças. Na verdade, o facto de existir jovens com esses transtornos psíquicos, o lado ainda mais positivo é quando sabemos que existem pessoas que estarão lá para ajudar. Um dos motivos responsáveis pelo transtorno mental é o cyberbullying. Nós estamos muito presentes nas redes sociais e esquecemos a nossa família, esquecemos a realidade, esquecemos a vida presente. E a ajuda é necessária. Se partilharmos mais, se falarmos mais, isso ajuda muito com que as pessoas se sintam mais, as pessoas, falo dos jovens com esses transtornos, se sintam mais à vontade para conversar, para desabafar e tudo mais. Eu ouvi uma homilia recentemente de um padre, só me foge aqui o nome, e ele disse que a arma mais perigosa inventada pelos seres humanos não é a bomba atômica, é o telefone, porque ele roubou o lugar do relógio, roubou o lugar da carteira, roubou o lugar da televisão, das revistas, e aos poucos vai roubando a nossa vida também. Os telemóveis roubam a nossa juventude. Estamos a perder tudo isto, estamos a perder o nosso perfil numa coisa que, enfim, tem vantagem, mas também tem as suas consequências. Pronto, eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu no início. Acredito que isso afetou esta minha apresentação. Eu queria falar de saúde mental de uma forma mais aprofundada, concernente àquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei e aquilo que eu vi ontem. E é isso. Para, Cristina. O momento agora é reservado para avaliação, para o pessoal da FIFA. Não. Bem, estejamos atentos para a avaliação de nossos professores e consequentes recomendações. Obrigado. A Justina Vitor também, tal como o nosso amigo Acrisio, está de parabéns. Muito obrigada. De fato, sabemos que não é fácil não é, lidar com a plateia, o público, mas ainda assim os amigos ousaram, são ousados e enquanto adolescentes, jovens, penso que esse é o caminho ideal, tal como ressaltou nosso amigo Acrisio. Bem, para a nossa amiga Justina. Justina, todos os elementos que trouxeste à tona, quer dizer, são defensáveis para a tua perspectiva de saúde mental. Sim. Isso que, não é, tal como já justificou, se conseguisse articular todos esses elementos, teria uma argumentação, não é, teria um argumento válido, não é, com premissas todas elas, não é, razoáveis, verdadeiras. Penso que salvo se não fosse esse pequeno choque, penso que estaríamos de bom caminho. Porque no fundo o que se quer aqui é que, não é, todos esses elementos sejam concatenados, não é? Podemos dizer, por exemplo, que toda casa é um conjunto de pedras, mas nem todo conjunto de pedras é uma casa. Para ser uma casa é preciso o quê? Não é concatenar, não é? As pedras, blocos, etc. Assim é a argumentação. Nós construímos argumentações com proposições, fatos, ideias e assim organizamos a nossa argumentação.
Mas ainda assim eu tenho algumas questões e gostaria que a nossa amiga não é clarificasse. Citou uma expressão, cyberbullying, é isso? Cyberbullying. Cyberbullying mesmo? Cyber. Sim, Cyberbullying. Gostaria que definisse, não é, esse conceito. O que é isso, cyberbullying? Em que circunstâncias se dá? Será que todo o uso da internet, das redes sociais, é propício ao cyberbullying ou há circunstâncias específicas em que isso ocorre? Essa é a primeira questão que eu gostaria de ver clarificada. Okay. Depois, citou aqui alguns transtornos, não é? Acho que F12, F10, se não estiver enganado. Sim. E gostaria de saber, não é? Penso que está aí com esses transtornos, né? No fundo, traz à tona esses transtornos para se combater o consumo de certas drogas, algumas lícitas. Até que ponto é que podemos dizer que o indivíduo que consome álcool, não é, tem esses transtornos? Como é que se manifestam, não é, na vida dos indivíduos esses transtornos dos consumidores do produto, né, do álcool, no caso? Depois, Justina, vale para todos nós, para os amigos, não é, das próximas edições. Numa argumentação, nós temos de, não é, procurar teorias, procurar, não é, autores para, não é, são os autores que servem de base, de pilares para o nosso edifício, para a nossa argumentação. Quer dizer, fez um ato que eu aqui considerei muito ideal, não é? Visitou o hospital psiquiátrico, isso é muito bom, não é? Claro que os dados, não é, em nome da ética na ciência, não se devem divulgar assim de forma, não é, arbitrária, mas faltou aqui os autores, não é? Quais são os autores que falam sobre essa temática? Certamente que esse assunto já foi abordado por muitos pesquisadores. Penso que das próximas vezes, não é, seria bom trazer esses autores, não é, e lembrar sempre essa ideia. Toda casa é um conjunto de pedras, mas nem todo conjunto de pedras é uma casa. É uma casa. Assim é a nossa argumentação. Nossa argumentação é uma casa. Mas essa casa, não é, esse conjunto de pedras dispersos, organizando-os, não é, colocando um depois do outro e criando aí uma estrutura, torna-se uma casa. Essa é a nossa argumentação. Sim. Obrigado. Okay. Posso responder? Sim, pode. O bullying que decorre nas redes sociais. E ele pode ser feito de várias formas. Uma pessoa pode postar uma foto e alguém não gosta, vai lá falar: ah, tu és muito magra, ah, és muito gorda, as tuas pernas parecem palito, o teu corpo parece um balão. E acontece quando uma pessoa mostra, divulga alguma coisa e o outro simplesmente faz o que quiser porque quer. Esse é o cyberbullying, é prejudicar o outro a partir das redes sociais. Eu não sei se incorri usava Facebook, fechei já, penso que há caminho de 2 anos. Uma pessoa conhecida, de facto, publicou: ninguém gosta de mim, lá no seu, né? Seu filho é assim, né? Ninguém gosta de mim. Eu disse: quem disse que todo mundo tem de gostar de ti? Será que pratiquei esse bullying depois, na perspectiva aqui da nossa oradora? Obrigado. Respondendo à questão o que é F12.5 e F10. F12 é o transtorno psíquico causado pelo consumo de líquidos inapropriados. Falo mesmo de álcool, mas consumido de forma excessiva. Muito obrigada. Consumido de forma excessiva e sem noção. E o F10 é o transtorno psíquico causado pelo consumo de drogas, como estupefacientes, que eu disse no início. E como é que isso... Quais são os sintomas? Quando uma pessoa está... Foi bebida pelo álcool, ela fala coisas sem noção. Falo mesmo do bêbado, desculpa o termo. Sem problema. Sim. Sem problema. Ela fala coisas sem noção, depois cai nos outros e, enfim, essa constância gera outros comportamentos que são considerados doenças mentais. Exatamente. Ok, não me vou alongar, mas tenho aqui mais uma pequena questão. Nessa altura, não é, na tua perspectiva, quais seriam as possíveis soluções? Não é? Uma vez que está dentro da temática saúde mental, transtorno mental, quais seriam as possíveis, não é, soluções, não é? Será que teríamos de regular, eliminar essas redes sociais, etc?
Como é que As teríamos de lidar com Pois, isso? para prevenir isso é apostar naquilo que são os nossos psicólogos, investir em campanhas de sensibilização. O apoio familiar também conta muito. E uma das coisas também que pode ajudar para quem já saiu dessa fase para o estado normal é ter consciência de que aquele estado não é bom. Então tem que se cumprir a medicação, tem que respeitar o regulamento, né? E é isso. Cristina, muito obrigado. Eu começaria primeiramente por parabenizar a Justina pela coragem, né? Poucas pessoas no seu lugar, depois de terem saído a primeira vez, já não voltariam. Então é caso de parabenizar e lembrar o que Aristóteles disse, penso que é na Ética Nicômaco, né? Que a coragem é a mãe de todas as virtudes. Então, para teres que mostrar o que acabaste de mostrar aqui no palco, então primeiro tiveste que te revestir de coragem. Então, eu gostaria que batêssemos uma salva de palmas, né? Bem, como diz o presidente mais novo do país, de um dos partidos, né, políticos do país, então vamos à vaca fria, mas bastante leiteira. By Luiz Castro. Sim, no início da apresentação, a Justina fez uma pergunta ao público sobre se já tivessem ouvido falar nos transtornos mentais ou transtornos mentais. O público respondeu, mas depois meio que não fez ou não deu utilidade à resposta do público. Então, se o objetivo em algum momento era criar conexão, teria que dar alguma utilidade, né, na resposta que o público deu. E no decorrer da apresentação, foi citando, falou da OMS e mais de alguma coisa, e no fim da frase disse e tudo mais. Né? O e tudo mais é equivalente ao etc. Quando estamos numa apresentação, dizemos e tudo mais ou etc., estamos a passar a mensagem no público de que o restante eles podem procurar. Se nós vemos aqui e estamos a fazer uma apresentação, temos que fazer o esforço, né, de não deixar lacunas ou espaços vazios, que não usasses se calhar a expressão e tudo mais. Ainda que tivesses mais coisas que o público devia saber, devias simplesmente cingir-se no que você falou e evitar dizer o e tudo mais, ou se calhar, noutros casos, o etc. Quando fez o salto, né, deixou de lado a apresentação que preparou, o guião, e passou pela experiência pessoal, acho que em algum momento não era necessariamente importante ter feito essa comunicação. Do tipo, agora vou deixar o que eu preparei, vou falar da minha experiência pessoal. Acho que para dar mais credibilidade na apresentação, podia simplesmente cingir-se em passar do que preparou para a tua experiência pessoal, sem em algum momento ter comunicado, né? O que ia tornar talvez a apresentação um pouquinho mais credível e um pouquinho mais embasada. O professor Eunício, já que fez referência à tua visita ao centro, uma vez que estás a falar de transtornos mentais, e ter visitado o centro na nossa província ou na nossa cidade que cuida dessas questões, então, em algum momento, dá maior credibilidade, né, à tua apresentação. O resto são aspectos mínimos. Faltou também, em algum momento, a exploração do palco. Os gestos, em algum momento, acompanhavam a apresentação, em outros momentos, não. E também um reparo que já fizemos na apresentação do Acrísio, quando falou dos tipos de transtornos e do cyberbullying, não devia ter esperado que o júri questionasse sobre isso, né? Ao falar, ainda que não fosse de forma muito profunda, pelo menos desse uma pincelada sobre o que é isso, porque nós nunca ouvimos falar de transtorno F10, F12. Então, se o professor Eunício, em algum momento, também não tivesse feito essa questão, sairíamos daqui praticamente do mesmo jeito que entramos. Ouviríamos em falar sobre o que é o F10, o F12, mas não saberíamos sobre profundamente o que é que isso se trata. Então, são aspectos a terem atenção nas próximas apresentações.
Do resto, tá de parabéns e sinto-me ultrapassado. Apreciação ao discurso, mas antes, porém, permitam-me com bastante apreço analisar alguns aspectos, diria, linguístico-normativo, estudante de língua portuguesa, então farei uma apreciação no âmbito da norma padrão que é exigível quando se fala e quando se escreve. No início do discurso, a oradora Justina se dirigia ao público. Ela disse que eu queria saber de ti. O ti é um pronome oblíquo. Do ponto de vista gramatical, quando se referes à pessoa que não conheces, o tratamento deve ser formal. Então seria, eu queria saber de si. O que acontece? Os pronomes que desempenham o papel de complemento, o papel de sujeito, os pronomes reto, vamos falar do pronome da segunda pessoa, tu e você, que são, diria, da segunda pessoa. Sim. Mas se é o tratamento informal, você deve colocar na terceira pessoa, porque você não conhece ele. Isso soa como ofensa, soa como parece que é uma pessoa muito próxima a nós, que do ponto de vista da questão da oratória não é recomendável. Por outra, utilizaste o pronome, a conjunção disjuntiva alternativa, seja assim, enquanto estão lá dentro, ou paraste. Do ponto de vista gramatical, quando se utiliza a conjunção alternativa ou disjuntiva, nos dá duas possibilidades para escolher uma. E ao longo do discurso eu não percebi essas possibilidades. Por outra, disseste a dada altura, na verdade é i. É um verbo. É a forma verbal Do verbo ser. Auxiliar. E é uma conjunção copulativa. Então não pode ser é e de seguida i. Agora, reparem, ai meu Deus, interjeição, que diria empobrece um pouco o discurso. E por outra, ouvimos um som onomatopaico que também empobrece o discurso. Mas também gostava de agradecer a coragem. Só se chega lá, dizem os gregos, quando se tem a força de um leão e a coragem da serpente. E tiveste a força de um leão e esta coragem da serpente. O que aconteceu tem acontecido sempre. E não vamos culpabilizar por isto. Isto acontece ao professor Eunício, ao professor, eu, todos aqui podemos sofrer desse processo que, do ponto de vista linguístico, nos refere à questão da psicolinguística, a gênero de Werning e de Broca. Mas o que eu tenho, em jeito de conclusão, é mesmo agradecer pela coragem, o timbre, a questão a boa pronúncia das palavras, a boa colocação pronominal, a questão que tem que ver com a regência. Isto é muito importante no âmbito do discurso. Sempre com aquela máxima, e até porque estudou no INCRA, o bom não me está facendo-me, mal me evitando-me, que você aprendeu, que vai te guiar para sempre. E daqui a 2, 3, quiçá 4 anos, eu gostaria de vê-la como uma grande oradora nacional. Muito obrigado. Obrigada, professor.